A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes que nos ouvem nesta noite. Eu estava aqui, o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de passar para a restauração da nossa fé. Precisamos de fé. São 3 coisas que vão permanecer na vida de um cristão, que é a fé, a esperança e o amor. E Deus me trouxe assim algo no meu coração e também eu coloquei o título Restaurando a Nossa Fé. Louvado seja Deus. E eu gostaria de deixar um versículo primeiramente da palavra do Senhor, que é no livro de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Então, o que o Espírito Santo de Deus me ensinou nesse dia, 5 tópicos. E tem mais, mas eu vou falar somente 5 no dia de hoje. Somente 5 tópicos, que não dá tempo de eu falar tudo, que o vídeo fica muito longo. Então, a palavra do Senhor diz assim, no Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o primeiro tópico é saber. Nós precisamos saber que tudo que acontece em nossas vidas é para o nosso bem. Tanto coisas boas, como também provações difíceis, ruins, ou não sei como o título que querem dizer. Nós precisamos saber que tudo é para o nosso bem, é para o nosso aproveito, para o nosso elevio espiritual, para a restauração da nossa fé. Então nós temos que ter em mente de que tudo que Deus faz é bom, seja bom ou seja ruim. Se é bom porque é bom mesmo, e se é ruim também é bom para que nós venhamos aprender com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo tópico, o qual Deus tem colocado no meu coração, é reconhecer, para que nós venhamos ser restaurados na fé, porque muitas vezes nossa fé se enfraquece, muitas vezes as lutas são muito grandes, muitas aflições, muitas provações, cada um tem de um jeito, e muitas vezes nossa fé se enfraquece. Até os próprios discípulos pediu para o Senhor Jesus: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E tem momentos da nossa vida que nós precisamos pedir para o Senhor: ajuda-me na minha pequena fé, porque a luta vem grande e nós precisamos pedir a Deus, pedir para o Espírito Santo que nos ajude, senão nós não temos condição. Então nós precisamos saber e reconhecer. Eu tomei um versículo no livro de Provérbios 3, 6, que se diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então nós precisamos saber que Deus está no controle de tudo, que tudo é para o nosso bem. E também precisamos reconhecer o Senhor Deus em todos os nossos caminhos. Se é uma luta, reconhecer que Ele está conosco, Ele está nos ajudando e vai nos dar vitória. Precisamos crer, reconhecer e guardar no nosso coração. E quando vem a vitória, também reconhecer que foi Ele que nos deu a vitória. Porque sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer. Mas com Ele a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o terceiro tópico, arrepender-se. Nós precisamos se arrepender. Muitas vezes Deus quer nos ensinar algo e nós fazemos tudo errado. Deus fala: vem por esse caminho, e nós vamos para o outro caminho. Como Jonas, né?
Deus mandou ele para Nínive e ele quis ir para Tarsis, com medo dali do povo de Nínive. Conosco também não é diferente. Muitas vezes Deus fala algo e nós temos medo, sentimos medo, desviamos a nossa rota, muitas vezes por saber, muitas vezes por não entender o trabalhar de Deus, então nós desviamos dos caminhos, da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Se a gente sabe, realmente tem a certeza, nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nossas vidas. Mas muitas vezes nós não entendemos, não ouvimos a voz de Deus. E aqui fala assim, para nós arrepender-se. Fala assim, em Mateus 3:2, fala assim, arrependei-vos, pois está perto o reino de Deus. Então nós estamos assim numa caminhada, né, com Cristo Jesus e nós estamos caminhando para o reino de Deus. E muitas vezes nós erramos, então nós temos que se arrepender do caminho errado que nós entramos. Então nós precisamos se arrepender. Arrependei-vos, porque perto está o reino de Deus. Então nós estamos caminhando para o reino de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo 125, deixa eu pegar aqui, no Salmo 125. Salmo 125, louvado seja Deus. Fala assim, a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então aqui o povo de Deus, eles estavam indo na caminhada, que aqui é os cânticos dos degraus, né? Onde o povo, os judeus, os israelitas estavam subindo até Jerusalém para louvar ao Senhor, porque eles foram soltos do cativeiro da Babilônia e estavam subindo para Jerusalém. E cada degrau, aqui no Salmo 125, são cânticos de degraus, do 120 até o 134, se não me engano. São cânticos de degrau. Então eles estavam subindo para Jerusalém, então eles iam cantando, louvando, adorando ao Senhor. E assim somos nós, né? Nós precisamos se arrepender, né, dos nossos maus caminhos. Quando nós entramos por outro caminho, nós precisamos se arrepender e voltar novamente para o caminho certo, para o caminho que nos leva para o reino de Deus, que nos leva para a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor diz aqui também no livro de Ezequiel 18:32, diz assim: pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei. Então, cada vez que nós saímos por caminhos errados, nós precisamos se arrepender e voltar novamente. Muitas vezes algo na nossa vida não está indo bem. Então nós precisamos parar, buscar ao Senhor de todo o coração e ver onde nós estamos errando. E se converter dos nossos maus caminhos e continuar a caminhada novamente. Deus nos coloca novamente no caminho certo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça.
Muitas vezes as pessoas acham que pecado é só aquele pecado grandão. Não. Existe tanto pecados que só a misericórdia de Deus na nossa vida. E nós precisamos se arrepender. A falta de oração é pecado. Nós deixar de orar, de fazer o bem, é pecado. Não é só fazer o mal, mas deixar de fazer também já estamos pecando. Louvado seja Deus. Então nós precisamos se arrepender dos nossos maus caminhos. E aqui a palavra do Senhor diz também que nós precisamos aprender que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos aprender com Deus que Ele precisa estar em tudo, né? Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e também aprender que Ele está em primeiro lugar. Seja o que nós for fazer, nós precisamos saber que Ele está em primeiro lugar na nossa vida e na nossa frente. Deixar que Ele esteja à nossa frente, nos conduzindo por pastos verdejantes. Louvado seja Deus. Então nós precisamos reconhecer o Senhor, e reconhecer e aprender, né? E deixar Ele estar em primeiro lugar na nossa vida. Em Mateus 6 diz assim, 36, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tão bom quando a gente levanta de manhã cedo e a primeira coisa vamos buscar o Senhor, né? Muitas vezes a gente precisa ir em algum lugar, ou levanta atrasado, a gente já levanta correndo, não dá tempo, mas o importante é que nós reconhecemos também o porquê não deu tempo, mas se nós não perdemos a hora por algum motivo, nós precisamos primeiramente buscar o Senhor, né? Em primeiro lugar, buscar a Deus. Em Apocalipse fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é o alfa, primeiro, e o ômega, o fim. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor também é um estudo que eu fiz para nós estarmos restaurando a nossa fé. Restaurando a nossa fé. O quinto tópico que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração se diz assim, que nós precisamos aceitar o trabalhar de Deus, entender e também aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Muitas vezes nós sofremos por não entender o trabalhar de Deus, por não entender o que Ele quer na nossa vida. Então nós entramos por caminhos tortuosos, caminho de dores, mas se nós ouvir a voz do Senhor, sempre Ele tem o melhor para nós. Mas nós somos como criança, né? Muitas vezes nós erramos. Nossos filhos, quando eram pequenos, também eles não viviam errando, nós não puxávamos a orelha, né? Antigamente a gente puxava a orelha, né? Fazia, né? Dava uma ordem para eles obedecer e para eles não fazer mais coisa errada. Assim, nós também, com Deus, quando nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós também sofremos, porque Ele vem e nos corrige, né? Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender e aceitar a correção de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus 12, que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Então, nós precisamos aceitar a correção do Senhor na nossa vida. E muitas vezes a correção dói muito, né? Mas nós precisamos exercitar a correção do Senhor. Quando nós exercitamos a correção de Deus na nossa vida, então Deus, Ele vem
nos dá graça, nos dá força, nos perdoa, nos liberta e vai nos restaurando e vai nos dando entendimento para entender o trabalho dele, que é bom, perfeito e agradável. No livro de Isaías 11, eu quero deixar mais esse versículo, no livro de Isaías 11, 2, fala assim, que repousará sobre ele, sobre nós, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Olha que coisa linda. O que o Espírito Santo de Deus faz. Então, quando nós saímos fora da vontade de Deus, nós precisamos recorrer a Ele e pedir a compreensão. Então, foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para que nós venhamos restaurar a nossa fé. Louvado seja Deus. Restaurando a fé. Às vezes a nossa fé se torna pequena, pequena mesmo. Até os discípulos oravam, Senhor, ajuda na minha pequena fé, imagina nós, né? Então nós precisamos pedir a Deus. E esse estudo que Deus colocou no meu coração é restaurando a fé. E para que nós viemos restaurar, para que Deus venha restaurar a nossa fé, nós precisamos saber que tudo coopera para o nosso bem. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E precisamos arrepender-se dos nossos maus caminhos quando nós entramos por caminhos errados. E também nós precisamos aprender que Deus precisa estar na nossa vida em primeiro lugar. Precisamos estar aprendendo. Mas muitas vezes, às vezes você pode dizer assim, mas isso a gente já sabe, tudo isso. Mas acontece que na hora da luta, na hora da aflição, e na hora que Deus fala, vamos por aqui, nós não damos ouvido, então nós sofremos. Então nós precisamos parar, analisar, entender e aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quero ainda orar ao Senhor para que Deus venha poder dar esse espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento do Senhor para nós. Amém? Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui, ó Pai, na tua santa e poderosa presença. Quero te louvar, te agradecer por esses momentos, ó Deus, de estar aqui, Senhor, podendo falar um pouquinho da tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração no dia de hoje, Senhor. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Ajuda a minha vida, ajuda os teus filhos a andar nos retos caminhos do Senhor, para que nós não venhamos sofrer, mas para que nós venhamos se alegrar com o Senhor. Saber que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus zeloso, que cuida de nós em todas as áreas. Muitas vezes, ó Deus, nós sofremos por não entender, mas que o Senhor possa dar nesta noite, tanto para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a minha vida espiritual, para a vida espiritual dos meus irmãos, da minha família e da família também dos meus irmãos, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar inteligência, que o Senhor venha dar um espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, é que eu oro, que eu agradeço, coloco esses pedidos diante do Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Onde esta palavra for alcançada, Senhor, que vidas, Pai, venha ser alcançada e que vidas venha ser restauradas, Senhor. Que o Senhor venha acrescentar fé no coração de cada um dos Teus filhos, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.